Bem-vindo a mais um espaço de entrevista na sua Bola TV, hoje com uma convidada muito especial. Temos connosco a Patrícia Mamona, atleta de triplo salto do Sporting e da Seleção Nacional, campeã da Europa em 2016 e que já garantiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Patrícia, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, é um prazer falar contigo. Queria começar por te perguntar como é que têm sido para ti estes dias de quarentena, digamos assim. Bem, eu quando começo a olhar para trás vejo que já passou mais que um mês, já há mais de um mês que eu estou em casa, e por acaso acho que tive mais dificuldade nas primeiras semanas, porque agora de certa forma já me habituei e também tive muita ajuda, não só a nível de treinos, porque como não tinha as condições normais, obviamente que o meu treinador teve que adaptar os meus treinos às condições que eu tenho cá em casa e tive também muita ajuda psicológica, em que tenho dois psicólogos com quem trabalho que têm conseguido gerir muito as minhas emoções, que têm variado muito durante estes dias em casa, desde dias em que não tenho muita vontade para treinar, ou dias que me sinto um bocadinho mais em baixo porque não tenho um treino como deve ser, ou porque não tenho uma treinador comigo. As minhas rotinas, basicamente, as rotinas de todos os portugueses, em regra geral, foram alteradas. E foi de repente, foi tudo muito repentino e não estávamos necessariamente preparados para isso. Mas ao longo do tempo comecei a adaptar-me e hoje posso dizer que, pelo menos pela minha parte, tem sido tranquilo e tenho dado bem. Falavas aí dos treinos. Onde é que vais buscar a criatividade para fazer aqueles treinos que tens posto no Instagram com garrafões de água e com outros utensílios que habitualmente não usamos para fazer exercício físico? Até é parecido porque bastante, principalmente quando começas a pensar, olha, preciso disto e não tens, e depois quando pensas em coisas do dia a dia, coisas que tens em casa que possam substituir, aparece a criatividade. E obviamente que há muitas coisas que eu não posso prestar porque são treinos muito específicos, com um nível de dificuldade muito grande, mas aquilo que eu posso prestar é basicamente aquilo que eu acho que as pessoas possam fazer em casa, caso queiram. São ideias, porque no início também da quarentena muitas pessoas penso que ficaram muito inativas e ficaram no sofá muitas horas e neste momento é bastante importante que tenhamos algum tipo de atividade física e as pessoas em regra geral procuram não só PTs mas também atletas porque começam a pensar como é que um atleta da alta competição que treina todos os dias está de repente ele não pode treinar, como é que eles fazem? E nós temos tentado prestar aquilo que estamos a fazer cá em casa. Eu tive por acaso a sorte de precaver o que ia acontecer, porque 2 dias antes de entrarmos em estado de emergência, eu fui buscar algum material adicional para fazer alguns treinos cá em casa, visto que tenho aqui um terraço que me dá algum espaço, tenho também uma garagem onde construir um ginásio e tenho conseguido gerir estes dias assim, pelo menos os treinos de força, de musculação a sério, tenho conseguido fazer a 100%. Obviamente que a motivação não é a mesma, porque também não tenho o meu treinador ao lado, embora contacte diariamente sobre os treinos, mas o facto de ele não estar lá presente é sempre aquela falta daquele boost. Mas eu precisava daquele boost porque tinha em mente, obviamente, os Jogos Olímpicos, porque demorou algum tempo até termos a confirmação que os Jogos Olímpicos tinham sido cancelados e até aquele momento tínhamos que estar a treinar como se nada acontecesse e era bastante difícil, não só a nível físico e a nível de condições de treino, mas principalmente psicologicamente, porque estávamos confinados a um pequeno espaço, ao espaço que nós tínhamos, mas depois os treinos técnicos não podia fazer, obviamente, mas depois dos europeus que foram cancelados agora há pouco tempo, tenho mais liberdade e não tenho tanta pressão para treinar a 100%, mas quando eu começo a olhar para trás, isto da quarentena também, ou dessas grandes competições terem sido canceladas, não foi mal de todo, porque embora já esteja qualificada para os Jogos Olímpicos e já tenho feito muitas coisas, vou aproveitar este tempo para trabalhar as minhas lacunas, que normalmente coisas mais técnicas precisam de mais tempo, mais repetições, e é aquilo que eu tenho tentado fazer em casa neste tempo que estamos de quarentena. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos, mas também dos europeus, como dizias, que é o segundo evento, digamos, em termos de atletismo, o segundo evento do ano, é um ano perdido em termos competitivos? Em termos competitivos,
Eu não queria dizer que era um ano perdido, porque é muito difícil pensar como perdido. Acho que neste momento o mais importante era a saúde pública e era isso que tínhamos que focar. E era uma decisão que era necessária, porque não só pensar nos atletas em nível de marcas que ia descer muito, o nível da própria competição, mas ia meter não só os atletas, mas muitas pessoas em perigo. Imagina o que é que era daqui a 2 meses ou 3 meses haver uma competição em que havia um juntamento de pessoas, estavam todos no mesmo hotel, ninguém sabe das condições que estavam, se estavam doentes, se não estavam, se tinham vírus, se não tinham. Era muito complicado se acontecesse. Pode ser um ano perdido em termos de competição, quando pensas que tinha que ser naquela data, mas acho que é um ano também ganho, em que temos, se calhar, ver as coisas positivas na adiação destas duas provas. E é assim que eu estou a pensar, é aproveitar este tempo extra para trabalhar naquilo que acho que precisa de mais tempo e de mais trabalho. No caso dos Jogos Olímpicos, são 4 anos à espera, agora neste caso vão ter mais um. O que é que o adiamento implica na tua carreira e nos teus objetivos? Implica alguma coisa? Não, porque eu não pensava em acabar, por exemplo, a minha carreira em 2020. Eu vou continuar a treinar até onde o meu corpo der. O facto de ser em 2021 é apenas um adiamento, porque se não houvesse, imagina que havia jogos em 2020, em 2021 provavelmente tinha os mundiais e seria novamente um objetivo, por isso não ia fazer muita diferença. O que faz mais diferença é agora, em termos de planeamento, porque é difícil planear um treino com muito tempo. O que é que temos que fazer decisões, quando é que eu vou ter férias, quando é que eu não vou ter férias, diminuo muito a carga agora e fico focada na técnica, ou continuo a fazer a época normal para acabar em setembro e depois, fim de setembro, começar outra vez. São estas perguntas que nós temos mais com os treinadores a nível técnico, de como é que vamos conseguir gerir o tempo para nos Jogos Olímpicos de 2021 estar no pico de forma. Mas estamos todos em pé de igualdade, e acho que isso é o mais importante, porque se houvessem Jogos Olímpicos acho que não íamos não ia ser justo, porque há pessoas ou há países em que os atletas de alta competição têm treinado como se nada acontecesse, e depois há outros, como é o nosso caso, que estamos confinados em 4 paredes. Por isso acho que foi a decisão mais correta, e estamos todos em pé de igualdade, e agora é saber gerir o tempo para estarmos na nossa melhor performance e nossa melhor forma em 2021. Os Jogos de Tóquio ficam adiados um ano, ainda para mais iam realizar-se em Tóquio, no Japão, e segundo sei, tu és uma fã da cultura japonesa. Como é que surgiu esse fascínio? Já desde muito nova começava por ler manga, e depois fui para o anime, não sei como é que se diz em português, mas eu digo anime, e desde muito nova até hoje estou apaixonada pelo anime, que é basicamente em animados japoneses, e não só a própria cultura. Por acaso já tive a oportunidade de ir ao Japão, estive lá 3 semanas, mas foi num sítio mais calmo, mais de campo, não tanto de cidade, e as imagens que eu vejo de Tóquio e as opiniões que eu ouço de várias pessoas sobre Tóquio é espetacular, e fico bastante entusiasmada. Obviamente que queria que fosse este ano, mas vai ser para o ano. O mais importante é que quando for a hora certa, que eu esteja lá. Sabes dizer alguma coisa em japonês, não? Eu sei, Nissan, Arigato. Eu gosto muito de Nissan porque eu gosto muito de Naruto, e as minhas personagens favoritas é o Sasuke e está-me a faltar o nome do irmão, mas ele dá sempre a chamar Nissan. Então, além de treinar nos tempos livres, tens aproveitado para ver anime, por exemplo? Ou o que é que tens feito além da parte física de treinos? Eu vou ser honesta, porque neste momento por acaso não tenho visto quase anime nenhum. Tenho visto novas séries e tenho aproveitado até as minhas redes sociais para perguntar ao pessoal que série que eu vou ver a seguir. Séries no Netflix, principalmente. E depois, se eu não estiver a ver séries, provavelmente estou a treinar, porque até ao momento, pelo menos até amanhã, que vai ser vou acabar o meu bloco, vou treinar normalmente com bidiários, e para a semana vou começar a ter um planeamento novo,
provavelmente um bocado mais de baixo nível, porque já não têm estas provas importantes para fazer. E visto que ando a fazer bidiários, o meu tempo livre não é assim muito diferente do que era antigamente. Eu acabo os treinos, fico cansada, preciso de dormir da minha sesta, mas tenho estado definitivamente mais tempo nas redes sociais, a tentar responder a entrevistas o máximo possível, porque neste momento acho que estou subcarregada, mas tento dar a minha opinião e tento responder ao maior número de pessoas e de pedidos, porque também sinto que as pessoas neste momento precisam disso, precisam de alguma motivação, precisam de nos ouvir, precisam perceber como é que as outras pessoas estão a viver, que não são os únicos que se sentem ou com algum tipo de depressão ou desiludidos. É uma coisa comum, é um sentimento comum. E eu sinto a necessidade de partilhar como é que eu tenho vivido este tempo em quarentena, e as pessoas também, de certa forma, sentem que os atletas de alta competição não são só máquinas, mas no fundo também são pessoas e seres humanos e têm emoções e têm sentimentos. Falavas aí das séries que têm acompanhado neste tempo livre. Estás a ver alguma neste momento? Bem, eu ontem comecei a ver uma nova que era Unorthodox, que é basicamente sobre cultura judia de uma cidade muito específica em Nova Iorque, e estou a gostar muito da série. Já vi, vale muito a pena. Este período de pandemia também para ti tem sido de preocupação acrescida. Sei que tens alguém muito próximo de ti que está na linha da frente a combater este novo coronavírus. Verdade, a minha mãe, ela é enfermeira, está num hospital em Telford, que é uma cidade de Inglaterra, mais ou menos a meio norte de Inglaterra, e é o que nos preocupa mais como em família, e principalmente a mim, porque eu estou afastada, não é? Eu sou a única da família que está em Portugal e todos os outros estão em Inglaterra, e cada dia que passa é um aperto na garganta, mas eu acho que ela se sente orgulhosa do que está a fazer. Mas nós temos, por exemplo, um grupo de família no WhatsApp que ela basicamente já não participa porque ela trabalha e está a trabalhar muito, obviamente, e quando chega à casa está muito estafada, e mesmo no grupo nós tentamos ter mais temas que seja mais animador, porque não queremos que o clima em casa ainda fique mais depressivo. Mas é uma grande preocupação, principalmente quando eu acordo. E eu não me lembro de estar tão perto da minha família a nível de redes sociais do que estou agora. E foi um mal que veio por bem, isto da quarentena, porque eu tinha o hábito de chamar a minha mãe de chata, e eu acho que já não vou chamar ela de chata quando ela me telefona para saber como é que eu estou. Porque neste momento eu é que estou a dar muito em cima deles. É uma situação difícil, principalmente para quem está na linha da frente, e a eles, e especialmente à minha mãe, quero pedir um grande obrigada. Mas também preocupa-me também o meu pai, não é? Que já tem alguma idade, é homem, faz parte do grupo de risco, e depois a minha mãe, embora seja mais nova, imagina porventura fica infectada, e depois o meu pai está bastante preocupado. Acho que no meio disto tudo quem está mais preocupado é o meu pai. Ele sente algum receio, sente algum medo, mas ultimamente tem estado mais calmo. No início era mais notável a nível de preocupação, mas com o decorrer do tempo e ele perceber que a minha mãe tem as condições e tem tomado todas as precauções para não ser infectada e para não trazer o vírus em casa, ele tem estado melhor. Mas faz parte, e eles são os nossos soldados, e estou muito agradecida a isso. O Comitê Olímpico e o teu clube, neste caso o Sporting, retiraram-vos algum tipo de apoio nesta fase? Cortaram algum do apoio que recebiam, ou pelo contrário reforçaram o apoio que vos estavam a dar? O Comitê Olímpico, as bolsas do Comitê Olímpico para os Jogos Olímpicos não modificaram. Obviamente que os salários no Sporting, mas isso também já é algo que está exposto e foi coordenado, e foi chegado a um acordo com os próprios atletas. Baixaram os nossos salários, mas
nós percebemos, e também tenho que pensar que, por exemplo, eu já não estou a fazer estágios nem nada disso, por isso não tenho razões para gastar dinheiro adicional na minha performance. É só para as contas do dia a dia e acho que chega. Chegamos a um acordo e é isso que é mais importante, é que todos estejamos bem, que temos um mínimo de apoio para conseguirmos viver a vida neste tempo de quarentena. Já tive também a oportunidade de falar com outros atletas olímpicos que me disseram que o Comitê Olímpico criou um gabinete de apoio psicológico aos atletas. Falaste-me também há pouco que tem sido importante. Em que é que consiste esse apoio e já agora porque é que tem essa importância como referiste? Eu não posso falar sobre o apoio que o comitê ofereceu porque eu decidi não aceitar porque já estava a ser tratada por outros 2 psicólogos que têm sido os psicólogos desde sempre e por isso não havia necessidade de eu ter um apoio adicional quando sei que já estou a ter um bom trabalho com os meus psicólogos pessoais. Um, eu penso que o que eles estão a tentar fazer é gerir, obviamente, as emoções que os atletas estão a ter neste momento, de modo que não atinja muito a sua maneira de pensar de uma forma negativa, mantê-los também ativos, não só fisicamente, mas especialmente mentalmente, porque nós, atletas de alta competição, temos que saber gerir a mente. Tu podes treinar o que quiseres, mas se a tua mente não estiver no sítio certo, se não conseguires responder a desafios, provavelmente não vais ter bons resultados e é uma excelente iniciativa do comitê, porque eu sei que nem todos os atletas têm este tipo de apoio e o facto de eles estarem a oferecer significa que eles estão preocupados com os seus atletas, que acho que é algo como uma identidade patronal ou uma identidade que está a cargo dos seus atletas ou dos seus trabalhadores devia fazer e está a fazer corretamente, por isso acho que o tipo de trabalho é esse e está a ser feito e foi a decisão também mais certa do comitê. Lembro-me também de ouvir em entrevistas mais antigas tuas que além de conciliavas o atletismo com os estudos, estavas a tirar engenharia biomédica? Biomédica, sim. Biomédica. Sim. Como é que está o curso? Chegaste a acabar? Como é que ficou esse? Não acabei. Aliás, eu nem me inscrevi este ano. Este ano supostamente seria o ano que eu ia acabar o curso, mas não me inscrevi porque é nos Jogos Olímpicos e já tinha feito em 2012 também algo parecido, que já é o meu segundo curso. Decidi não estudar e por isso este ano era um ano stand-by e pensava em regressar em 2021, mas pelos vistos também não vou regressar em 2021 porque agora vai ser os jogos em 2021 e ainda vai ser uma tarefa mais difícil porque nós realmente não sabemos como é que vamos planear como deve ser até à data e prevejo nos meus planos que não me vou inscrever ainda este ano, ou seja, supostamente se tudo correr bem só em 2022 é que eu vou ter o meu segundo curso feito. Mas é um objetivo que queres concretizar? Sim, sem dúvida. Não sei se é aquilo que eu vou fazer no futuro, mas é bastante importante para os atletas de alta competição e atletas em regra geral que tenham um plano B, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer no futuro. O tipo de desporto que a gente faz é perigoso. De um dia para o outro podes ter uma grande lesão que te impede de continuar a fazer desporto e se não saberes o que fazer a seguir, se não tiveres um curso que te dê alguma base e que te dê algum conforto de tua pós-carreira, a situação torna-se obviamente complicada e temos exemplos de muitos atletas que foram grandes atletas, mas no dia que a sua carreira acabou, ficaram um bocado desamparados. Por isso acho que é bastante importante ter pelo menos um curso como um backup. Para terminarmos, qual é que é a primeira coisa que queres fazer quando tudo isto passar? Comer um pastel de nata. Neste momento temos pensado muito, eu tenho pensado muito em comida, porque tem sido bastante complicado manter a minha nutrição, embora meus planos de treino mudaram e a nutrição também mudou, mas mesmo assim ainda é muito restrita, tenho que fazer o plano da minha nutricionista e já estou com saudades do pastel de nata, que ainda não já não como, já nem me lembro quando é que foi a última vez que eu comi um pastel de nata, mas provavelmente isso, porque também acho que o retorno não vai ser no retorno normal, vai ser um retorno progressivo. Vamos começar a fazer devagarinho as coisas, se calhar ir à rua, mas com mais precaução, ou com algum tempo limite, ou não sei, acho que vai ser progressivo, não vai ser assim tudo de repente posso voltar à minha normalidade, por isso acho que comer um pastel de nata é uma coisa bastante viável e bastante normal, mas que já tenho saudades.
Patrícia, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Quanto a si, fique na companhia da Bola TV, fique em casa, fique na nossa companhia.